Este livro que está nas minhas mãos, Memórias de um Sargento de Milícias, foi um dos livros que a Lívia, adolescente, abandonou. Sim, ele foi uma das minhas leituras obrigatórias de ensino médio e eu bem me lembro que não cheguei até o final. Felizmente, o mundo dá voltas. E cá estou eu, novamente com ele em mãos, podendo dessa vez saborear e curtir muito o humor e a sagacidade desse clássico da nossa literatura. No vídeo de hoje, então, vamos falar da nossa edição de Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. A primeira curiosidade desse livro é que ele foi publicado em folhetim de forma anônima no suplemento Pacotilha, no jornal Correio Mercantil, entre junho de 1852 e julho do ano posterior, 1853. A primeira edição do livro, então, saiu em 1854 e no lugar do nome do autor saiu a seguinte identificação: por um brasileiro. O romance conta a história de Leonardo, um menino endiabrado, como dizem os vizinhos, e tem um dos primeiros capítulos mais memoráveis da literatura brasileira. Ele começa com Era no Tempo do Rei, fazendo referência à fuga de Dom João VI, que veio com a família real para o Brasil, fugindo das tropas francesas. Esse capítulo narra então o romance entre Leonardo Pataca e Maria, os pais do protagonista, que também se chama Leonardo, a bordo de um navio que viajava de Portugal ao Brasil. Ao sair do Tejo, estando a Maria encostada à borda do navio, o Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela e, com o ferrado sapatão, assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A Maria, como se já esperasse por aquilo, sorriu-se como envergonhada do gracejo e deu-lhe também, em ar de disfarce, um tremendo beliscão nas costas da mão esquerda. Era isto uma declaração em forma, segundo os usos da terra. Meses depois, o resultado da pisadela e do beliscão aparece e Maria tem um filho. Com muita comicidade e sátira, o narrador vai nos levando pela infância e juventude de Leonardo, acompanhando a separação dos seus pais, as brigas entre eles, os novos amores de Leonardo Pataca, a sua relação com os seus padrinhos, o compadre, a comadre, as ruas do Rio de Janeiro, as aventuras e as malandragens de Leonardo até ele ser convocado pelo exército e se tornar um sargento da milícia. E é bom dizer que aqui nesse livro a palavra milícia tem um significado bem diferente de milícia como a gente usa hoje. No tempo em que se passa a história, ou seja, no início do século XIX, no Rio de Janeiro, o exército tinha divisões e funções diferentes das de hoje. As tropas de primeira linha eram as que mais se aproximavam da formação de um exército. Estavam à disposição de forma constante, podiam ser recrutadas a qualquer momento. Já as milícias eram as tropas de segunda linha, formadas por cidadãos que não recebiam soldos, ou seja, a remuneração dos militares. A obra de Manuel Antônio de Almeida é conhecida por sua linguagem simples, sem muita pompa nem enfeites. No pós-fácil do escritor e crítico literário Sérgio Rodrigues, ele argumenta que é justamente essa simplicidade que aproxima esse livro de tantos anos atrás dos leitores de hoje em dia. É essa simplicidade que dá frescor para a experiência da leitura. E eu não podia concordar mais. Além disso, na minha visão, a simplicidade também contribui para o efeito cômico de diversas cenas do livro. Para ilustrar essa questão da simplicidade, o Sérgio Rodrigues destaca um trecho em que o narrador fala de Vidinha, uma das mulheres por quem Leonardo se apaixona. Vidinha era uma rapariga que tinha tanto de bonita como de movediça e leve. Um soprozinho, por brando que fosse, a fazia voar. Outro, de igual natureza, a fazia revoar. E voava e revoava na direção de quantos sopros por ela passassem. Isto quer dizer, em linguagem chã e despida dos trejeitos de retórica, que ela era uma formidável namoradeira, como hoje se diz, para não dizer lambeta, como se dizia naquele tempo.
E não se preocupem com os termos que caíram em desuso. O livro é cheio de notas que explicam tintim por tintim cada um deles. Vidinha, aliás, é apontada por alguns pesquisadores como uma espécie de irmã mais velha de Capitu, de Dom Casmurro. Uma mulher com personalidade forte, no mínimo. O fato é que a simplicidade e a originalidade de Manuel Antônio de Almeida renderam várias boas discussões entre os críticos literários até hoje. Não há um consenso em como classificar a obra. Ao longo do tempo, Memórias de um Sargento de Milícias recebeu diversas denominações. Romance picaresco, por retratar esse personagem esperto e um pouco malandro. Romance romântico, por ter sido escrito durante o romantismo. Ou então romance pré-realista, documental, de costumes e por aí vai. Por conta da sua rica linguagem, ele já foi até chamado de romance pré-moderno, vejam só. Quem parece ter solucionado a questão da classificação foi o grande crítico Antônio Cândido. No seu ensaio Dialética da Malandragem, ele defende que Memórias de um Sargento de Milícias inaugura no Brasil uma nova linha teórico-literária, o romance de malandro. Ou seja, esse livro traz pela primeira vez a figura do malandro, que vai servir de inspiração para Mário de Andrade criar o seu Macunaíma, por exemplo. E essa figura do malandro é muito forte no nosso imaginário e nas expressões da nossa cultura. Quando eu fazia esse roteiro, eu me lembrei das canções do Chico Buarque, várias delas trazem o malandro, ou então de tantos e tantos sambas cariocas que evocam essa figura meio fora da lei, que às vezes até tem charme e que está por toda parte. As videoaulas que acompanham a nossa edição são do pesquisador Vinícius Barbosa e eu adorei o jeito como ele fala da malandragem do Leonardo. Ele nasceu descompromissado das responsabilidades da vida adulta e, diferente de outros heróis semelhantes, já nasceu dissimulado. Memórias de um Sargento de Milícias também é um dos primeiros romances urbanos do nosso país, centrado na população livre e pobre, que não costumava aparecer na literatura do período. A história não se passa em um cenário das elites, na corte, como muitos livros do romantismo. Pelo contrário, se passa nas ruas agitadas do Rio de Janeiro e faz um retrato do cotidiano daquela época. No pós-fácil, escrito pela professora e pesquisadora Giovanna Deltri, ela aborda essa questão da malandragem, não apenas como um traço de personalidade de alguns dos personagens, mas como uma relação que tem a ver com as trocas de favores, as dependências e a luta pela sobrevivência diária. Não estamos falando apenas da esperteza, da astúcia e da vadiagem presentes em outras obras, inclusive não brasileiras, mas em uma malandragem nascida do atrito entre as estruturas de opressão e as possibilidades temporárias de existência na mobilidade das ruas, cuja máxima traduz-se pela constante negociação. Já o pós-fácil, escrito pela jornalista Gabriela Maier, retoma a trajetória profissional de Manuel Antônio de Almeida. Ele transitou entre o jornalismo e a literatura. Ela fala do surgimento do jornalismo no Brasil e também da ambiguidade da obra. O autor nasceu no dia 17 de novembro de 1831 e, apesar da sua origem humilde, ele cursou medicina, mas não chegou a exercer a profissão. Ele perdeu o pai quando ainda era criança. A vida o forçou a ser o responsável pelo sustento da família. Ele iniciou, então, a sua carreira como jornalista aos 22 anos, no Correio Mercantil, onde ele publicou Memórias de um Sargento de Milícias. Ele também foi funcionário público na Tipografia Nacional, onde ele conheceu um jovem aprendiz chamado Joaquim Maria Machado de Assis, ele mesmo, o bruxo do Cosme Velho. Infelizmente, a vida de Manuel foi bastante breve. Em 1861, aos 30 anos, ele tentava uma candidatura política, mas infelizmente ele não levou os planos à frente, porque ele faleceu em um naufrágio em Macaé. Gente, em geral, eu faço os vídeos sobre os livros da Antofágica quando eles estão em pré-venda, e é por isso que quase nunca eu tô com eles em mãos, mas hoje é diferente. Memórias de um Sargento de Milícias chegou aqui em casa há poucos dias e eu fiquei encantada com as mais de 50 ilustrações da artista Manuela Navas. Ela escolheu cores delicadas e
pintou cenas desse Rio de Janeiro que não existe mais, perdido no passado, mas que se faz tão presente durante a leitura. Além dos personagens propriamente ditos, ela desenhou vários objetos e detalhes que tornam a leitura muito agradável. E eu não posso deixar de falar que a apresentação é do compositor Ney Lopes. E entre outras coisas, ele conta que foi lendo esse livro aqui que ele descobriu que a ala das baianas, tão importante nos desfiles das escolas de samba do nosso carnaval, veio do Rancho das Baianas, uma procissão católica do tempo do rei. E tudo isso aparece no capítulo 17, intitulado Dona Maria. Esse clássico da nossa literatura é assim mesmo, é um mergulho na nossa história, na formação da nossa identidade, nas nossas ruas e pessoas. Agora eu quero saber, me conta aqui embaixo nos comentários qual a sua relação com Memórias de um Sargento de Milícias e se você tem um malandro preferido. A gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!